Estamos no ar com o episódio número 1 do Papo Social Media. Esse que é o podcast da MLabs, comigo e com a Bárbara Duarte, que já tem nome de artista, né, desde que nasceu. Bárbara Duarte, que é coordenadora de mídias sociais da MLabs, e para bater esse papo não poderia ter outra pessoa, né? E eu, que vos falo aqui, Rafael Kiso, fundador e CMO da MLabs, e vulgo, como é que me chamam por aí? O mestre dos dados. Bom, esse podcast aqui não é muito para falar de dados, obviamente que eu vou trazer dados, mas é um bate-papo. É pra gente conversar de fato sobre perguntas que geralmente pairam aí nas nossas cabeças, né? É quase que a ideia de uma caixinha de pergunta ali dos stories, só que em 30 minutos, né, Bárbara? Isso mesmo, Rafa. Vamos trocar uma ideia aí bem legal durante vários episódios sobre vários assuntos do nosso mercado, do nosso universo de mídias sociais. Tem muita coisa pra gente falar, né? Show de bola. Então esse é um podcast muito pensado mesmo pra quem tá ali ouvindo, quem tá nos escutando, né? Sentir que tá junto, que tá trabalhando junto ou que tá ali junto como se fosse parte do mesmo time, discutindo assuntos. Então aqui a ideia não é dar aula ou ficar aqui, né, de alguma maneira explicando o que tem que ser feito, e sim a gente discutir os assuntos para que todo mundo possa refletir, ter um pouquinho de pensamento crítico sobre os assuntos. Eu vou explicar aqui rapidamente como é que vai ser esse podcast. Como é o primeiro episódio, vale a pena a gente explicar um pouco da estrutura que a gente pensou. Com certeza. E que não necessariamente vai ser sempre assim, porque a ideia aqui é aprendendo também com a galera, o que vocês vão achar, né? Pra gente ir montando aí, evoluindo. Mas a gente quer dividir todos os nossos episódios em 3 partes, vamos dizer assim. A primeira parte é um pouquinho assim, pra gente conceitualizar o que a gente está trazendo como tema, né? Para alinhar todo mundo sobre o que a gente está falando. Segunda parte, a gente quer falar sobre mitos, né? E mitos tem um monte por aí. Um monte de mitos. Um monte de mito. E é a melhor oportunidade para a gente tentar ali desmistificar algumas coisas, né? E a terceira parte é para a gente falar das afirmações improváveis. Que muita gente afirma algumas coisas, às vezes tem alguma coisa que aparentemente funciona, mas a gente vai tentar aqui discutir se realmente é provável ou é improvável nessa história, né? E a gente finaliza o nosso episódio. Então, vamos lá. Vamos começar aqui. A ideia nossa realmente é um bate-papo. Então, Bárbara, pensando no tema de hoje, o que a gente vai falar? Bom, o tema de hoje é conteúdo bom que engaja e vende mais. Então, o que é, de fato, um bom conteúdo que tem o poder ali de engajar o seu público e, lógico, vender, porque likes não pagam as contas, as interações não pagam as contas, na maioria das vezes. Então, o que de fato a gente precisa para ter esse bom conteúdo durante o nosso planejamento? Já começamos quente, né? Porque já começou com uma pergunta subjetiva, difícil de responder. Então, vamos bater esse papo, então, né? Bora lá. Vamos lá. Ó, pra gente começar aqui a conceituação, vou colocar aqui a minha definição do que é um conteúdo bom. Venho estudando esse assunto, tentando tangibilizar o intangível, e aí eu cheguei a algumas conclusões. Primeira conclusão que eu cheguei é que um conteúdo bom, ele é um conteúdo que emociona, um conteúdo mais humanizado. É um conteúdo onde você, de fato, cria alguma coisa que vai ao encontro de uma necessidade, uma dor, um desejo, ou seja, ele é mais pessoal, né? Então a gente pode colocar essas características num pilar chamado pessoal, é um conteúdo pessoal. Inclusive que você apareça no conteúdo, é uma forma de ter um conteúdo bom que engaja, né? E aí, do outro lado, tem algumas características que são as características de utilidade. É um conteúdo que é útil, que ajuda as pessoas a economizar tempo, que ajuda as pessoas a economizar dinheiro, e que às vezes é tão útil que alguém vai lá e marca outra pessoa, compartilha, né? Quer mostrar aquilo. E aumenta o capital social da pessoa quando ela compartilha, porque ela está de alguma maneira endossando aquilo, mostrando que ela acredita naquilo, compactua com aquilo, ou quer ajudar também o resto do povo, né? Vamos colocar isso tudo dentro de um pilar relevante, aquele conteúdo que é relevante. Então, é conteúdo pessoal e o conteúdo relevante. A união dessas duas coisas faz um conteúdo bom que engaja e vende mais, porque a gente não pode esquecer da ideia da venda, né? E para você, Bárbara, o que é um conteúdo bom que engaja? Rafa, eu colocaria como um dos principais pilares também essa questão da identificação, porque eu vi uma frase muito boa uma vez que rede social é para você se conectar realmente com a sociedade, com pessoas, que senão seria uma rede comercial, né? Então, quando a gente tá dentro de uma mídia social, é muito importante, enquanto marca, criadores de conteúdo, realmente se preocupar e ter um tipo de
empatia, digamos assim, que eu acho que entra muito nisso que você falou. Se perguntar mesmo, cara, esse conteúdo é um tipo de conteúdo, né? Se eu fosse o meu público, né? Lógico que tem várias formas de você chegar a essas conclusões, mas eu acho que o primeiro exercício que é importante a gente fazer para ver se de fato é um conteúdo bom cara, eu acho que isso é útil de fato, isso me chamou a atenção, eu consegui me identificar de alguma forma com isso. Então fazer algumas perguntas assim, eu acho que ajudam muito a gente a descobrir o que é um conteúdo bom de fato, né? Olha, o que você falou de identidade, de empatia, tem a ver com a história de você criar um conteúdo que vá ao encontro de uma necessidade, dor ou desejo. É a história de genuinamente querer ajudar alguém, né? Então você tem que saber o que a pessoa está passando, o que ela está procurando, o que ela já está procurando no Google, no YouTube, sobre aqueles assuntos. Então quando você cria um conteúdo em cima daquilo que ela já está procurando, tem obviamente um pouco mais de adesão, atração, né? Aderência. Concordo contigo, né? E tem alguns outros aspectos, assim, que é a história da utilidade, né? E do valor que as pessoas percebem quando elas consomem um conteúdo. Você colocou perguntas que as pessoas devem se fazer. Uma pergunta que eu coloco aqui é a seguinte: quando você cria o seu conteúdo, olha para ele e se faça a seguinte pergunta: você pagaria pelo menos R$1 para ver este post? Se nem você pagaria R$1 para ver o post, meu amigo, esse post não é bom e não vai vender nada. Mesmo. Porque aquilo não tem valor nenhum. Fala, cara, eu não pagaria. Agora, se você pagaria, você fala, nossa, é porque esse conteúdo aqui tá ensinando alguma coisa, ou tá ajudando a pessoa numa transformação, ou tá minimamente, no mínimo que seja um entretenimento, mas um entretenimento legal, de qualidade, que faz a pessoa investir o tempo dela de alguma forma, né? Faz sentido pra você? Faz muito sentido, Rafa. Eu acho que, inclusive, é importante você fazer essas perguntas, né? Na medida do possível ali, quando você olha para o seu planejamento, para o seu, ou até para um conteúdo específico, mas é importante você também sempre ter como base isso que você comentou, de você de fato pesquisar aquilo que é mais interessante para as pessoas, né? Uhum. Então, porque às vezes, beleza, eu acho que aquele conteúdo é relevante, mas eu preciso ter um embasamento, né? E você, que é o nosso mestre dos dados, sempre elabora coisas realmente com base em informações, estudos, pesquisas. Então, é lógico que se você é um pequeno negócio, de repente você não consegue, né? Ou um creator, você não consegue fazer uma pesquisa gigante. Mas se você tiver um mínimo ali de um embasamento, para você ter, digamos assim, uma autoridade para olhar para aquele seu conteúdo e ser crítico o suficiente, mas não crítico demais para também falar, não tô fazendo nada de certo, ou não, né? Querer criar conteúdo, né? Com medo de sei lá, síndrome do impostor, né? Exatamente. Cara, não sei o que eu falo, né? Exatamente. E aí até puxando um gancho, assim, tem muito sensacionalismo, né? Dentro das redes sociais, pensando que é uma profissão nova, né? São tecnologias novas, pensamentos novos, algoritmos cada vez mais atualizados, né? Em mudança acelerada ali. Mas é importante você sempre ter esse estudo e esse conhecimento, esse embasamento, para você não deixar que sua estratégia caia ali, de repente, numa rotina de usar muitos hacks para ter um bom conteúdo, um bom engajamento. E agora você precisa fazer uma sequência de, 5 stories e uma cambalhota para trás e uma dancinha. Às vezes não é isso, né? Então é muito importante você pensar no seu público ali de maneira individual também, assim, né? Pensar literalmente com empatia Muito bem. Na galera. E lembrando, assim, que cada etapa da jornada do cliente exige um tipo de conteúdo. Então, quando a gente fala de conteúdo bom, que engaja e vende, dá para fazer as duas coisas juntos? Dá, juntando essas características que a gente está falando aqui, em tese dá. Mas é claro que para começo de jornada, ele tem que ser muito mais um conteúdo que engaja do que vende, né? Do que um conteúdo que tente vender alguma coisa. Porque quando a gente pensa em vender, a gente já pensa em call to action, saiba mais, compre agora, ter um produto, ter um pitch de vendas, e não necessariamente, né? Então, no começo, quando a gente se posiciona como autoridade, que eu acho que é isso que você está colocando, embasado no seu conhecimento, na sua bagagem, você se posiciona como autoridade e as pessoas passam a acreditar naquilo que você está falando e confiar nas suas recomendações. Então, à medida que elas confiam mais,
quando você de fato chegar perto da etapa de conversão e fizer qualquer tipo de pitch, mas não necessariamente de vendas, né? E falar, gente, pô, isso aqui, ó, você pode usar isso aqui para resolver seu dia a dia. As pessoas vão confiar muito mais do que se fosse pela primeira vez te vendo falando, cara, usa isso ou usa aquilo e tal, né? Então, para cada etapa da jornada tem um teor um pouco mais puxado para o comercial, um pouco mais puxado para o engajamento. Porque na hora do comercial, você não está pensando tanto no engajamento em si, está pensando mais, talvez, no fator da conversão, né? Pô, vou fazer uma live aqui, eu quero saber quantas pessoas dessa live vão converter na minha live shopping, né? Então tem alguns tipos de conteúdo que são mais mesmo propícios para venda, e aí a ideia não é olhar tanto para engajamento, porque você tá ali, o objetivo é aquele, né? Muito bem, olha, vamos falar um pouco de mitos agora, porque nosso podcast tempo é curto, então a gente tem que explorar o máximo de assuntos possíveis. E eu quero trazer essa história dos mitos justamente porque tem muita groselha por aí, né? Já fazendo o jabá aqui do livro do Joel J, né? Chega de groselha, então a gente tá aqui para tentar quebrar alguns mitos e discutir e ver também se a galera concorda com a gente se é um mito ou não, né? Então, Bárbara, o que você tem aí pra gente de mitos, pra gente começar? Puxa na nossa caixinha aí de perguntas. Vou puxar aqui o nosso primeiro mito. Conteúdo precisa ser curto para ser efetivo nas mídias sociais. Eu já vou colocar um gancho aqui, né, Rafa? Que eu acho que, sei lá, do ano passado para cá, esse assunto tem sido um dos... com uma pauta, uma ascensão, digamos assim, maior, né? É uma das maiores tendências, né? E digamos assim que alguns aplicativos realmente revolucionaram a forma com que as pessoas consomem conteúdo dentro das mídias sociais, baseada em conteúdos de vídeos curtos, por exemplo. Mas é só esse que funciona? Porque muita gente... A partir de agora? Então, muita gente depois que começou a ver todo mundo falando, não, que é Reels, agora é Reels, a tendência é vídeo curto, fez uma mudança completa. Só faz Reels, ou só faz vídeo curto, né? E não é bem por aí, na minha opinião. Por quê? Porque se você só faz apenas um tipo de vídeo, e o algoritmo do Reels principalmente foi pensado para entregar para quem não te segue, eventualmente você pode até ter um grande alcance, trazer seguidores, mas você não tem a sequência, você não dá sequência na jornada do cliente, levando ele para as outras etapas, criando uma consistência de posicionamento, autoridade, com feed, com carrossel, principalmente stories depois, né, para chegar e amadurecer a pessoa no processo de vendas. Então tem que utilizar de todos os formatos, principalmente no Instagram, porque quando você usa apenas um formato, você educa o algoritmo e o público somente naquele formato. Então, se eu faço só Reels, o próprio algoritmo quer entregar Reels para quem consome mais Reels. E aí, se eu faço 99% de Reels e quando eu fizer um carrossel, aquele carrossel praticamente ele nem é entregue, ele não tem um grande alcance. Você acaba não avançando nas etapas da jornada, pensando ali no ponto de contato com o cliente, certo? Você acaba não educando que você quer atingir pessoas que querem carrossel, né? E quem acaba te seguindo, porque viu Reels, acostumou que esse é o seu formato. E aí há um estranhamento quando há outro formato. Agora, quando você usa todos os formatos numa proporção, né, pensando numa jornada, você tem níveis de relacionamento e vai aprofundando esses níveis de relacionamento e você consegue ter uma amplitude, vamos dizer assim, de alcance e profundidade no relacionamento. É uma coisa e a outra, e não uma coisa e outra, né? Boa. O que mais? Conteúdo bom não precisa de mídia paga. Esse é um daqueles mitos, né? Conteúdo bom não precisa de mídia paga. Muita gente ainda fala, não aperte o botão impulsionar que vai dar ruim, né? Sim. Tem esse mito também. Já melhorou bastante, já, gente. Esse botão impulsionar, de fato, no começo teve um probleminha lá, mas agora já melhorou bastante e, na minha opinião, assim, se você não faz mídia paga, você não controla as etapas da jornada de uma maneira clara. Então, fica sempre no achômetro e o pior, muitas vezes você faz um conteúdo sem pensar nas etapas, né? Só faz um conteúdo pensando na etapa de venda. E aí há uma probabilidade maior de você só ficar fazendo panfletagem digital, criando posts de produto, posts que são peças publicitárias, né? Agora, quando você tem esse domínio da mídia paga, você consegue controlar que um Reels deve ser entregue para quem ainda não te segue
deve ser entregue ainda para quem às vezes não é seu cliente, se aquele Reels foi posicionado para etapa de descoberta. Você pode posicionar o Reels para outras etapas. Isso a gente vai discutir em outro episódio. Mas aí de repente você tem aqui um carrossel e um feed para quem já te segue. E aí é legal, então, patrocinar para quem te segue e eliminar, de repente, o cliente, porque você quer amadurecer um potencial cliente. E aí, para quem já é cliente, eu posso criar um conteúdo só para quem é cliente, elevando o nível de experiência de cliente. Isso só dá para fazer através de mídia paga. Então... É importante você pontuar isso, Rafa, essas diferenças, porque além do botão impulsionar e da campanha que você cria mesmo, né, ali dentro da parte de ads da Meta, você tem, além dessas duas opções, dentro delas você tem diversos tipos de segmentações, objetivos e formas para você realmente dar um passo a mais, digamos assim, a nível de estratégia, de controle, né? Disso que você comentou, estratégia de você conseguir. Frequência. Exatamente, você conseguir saber quem você tá atingindo, quantas vezes, para onde essa galera tá indo, da onde essa galera tá vindo. Então, é uma maneira. Assim, sensacional, né? E que também não depende necessariamente de grandes investimentos financeiros, né? Tem gente que acha que você mídia paga, você precisa gastar milhões. Calma, gente, não é assim. Então vale a pena, acho que todo mundo pesquisar sobre isso e justamente pegar os seus bons conteúdos e utilizar a mídia ali neles para elevar o resultado deles, né? Não, e tem um ponto ainda sobre mídia paga, que vou deixar aqui o loop aberto pra gente discutir em outro podcast. Se fazer mídia é papel do social media ou não, né? Se fazer tráfego pago, se lá nesse Meta Ads é papel ou não do social media, fica aqui o loop aberto. Outro podcast para discutir esse assunto. Fica a pergunta. Eu vou agora trazer aqui algumas afirmações improváveis e aí eu quero a sua opinião. Primeira coisa, né? A gente comentou rapidamente aqui, você falou sobre o domínio ali da ferramenta, que dá para fazer mais coisas. Na frequência de publicação, muitas vezes as pessoas falam que não importa a frequência de publicação, o que importa é ter qualidade no conteúdo. Sabe aquela afirmação? Não importa se é 2, se é 3 por dia, por semana e tal, o que importa é fazer conteúdo de qualidade. É verdade isso, na sua opinião, ou não? Olha, Rafa, é importante fazer um conteúdo de qualidade, mas é importante também você aparecer o quanto você puder, principalmente ali nas 2 primeiras etapas, né? Então, imagina que uma pessoa nunca te viu na vida. Então, se você passar aqui no corredor uma vez, talvez semana que vem, você não vai lembrar mais dela. Agora, se ela passar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e ela, sei lá, tiver com uma roupa bonita, usando uma analogia aqui, você vai falar, poxa, que interessante. Quero saber, sei lá, onde essa pessoa comprou essa roupa, onde... E você vai realmente despertando a atenção das pessoas. Por isso que a frequência é muito importante, principalmente no começo, né? Quando a pessoa não conhece você e você precisa ter mais impressões, né? Dentro das mídias sociais, para que, de fato, você consiga ser lembrado, né? Pelo seu público. É a velha frase, né? Só é lembrado quem é visto, né? Ou ao contrário. Mas o fato é assim, né? Se você não tiver frequência, você não chama atenção, como a Bárbara falou, e você não gera o interesse. E para piorar, você não cria um posicionamento de fato na mente do consumidor, porque posicionamento só vem pela frequência. Então, a lembrança de marca, a intenção de compra e o posicionamento. A quantidade de vezes que aparece aquela marca que você gosta e tal, de diversas formas, vai construindo na sua cabeça a mensagem e o posicionamento que ela tem, né? Se é premium, se é custo-benefício e tal. Uma única vez não é suficiente para dar toda a mensagem. A cada vez que você aparece, mais uma informação é retida na mente do consumidor até formar a mensagem completa. Mas é que muitas vezes essa afirmação ela é feita por pessoas que têm aquela preocupação com a saúde mental, do tipo, eu não quero ficar nessa coisa, nessa rotina, ou nessa prisão de ter que fazer post todos os dias, porque isso não é saudável, né? Mas a gente está falando de coisas diferentes aqui, porque a gente está falando do jogo profissional. Está falando de perfis de marcas, perfis de influenciadores profissionais ou creators e tal, que estão jogando ou querem jogar o jogo na Série A, né? E a gente está vendo pelas estatísticas que as pessoas usam, por exemplo, o Instagram todos os dias e várias vezes ao dia. Então as marcas elas precisam fazer parte desse dia conectado às pessoas. Porque se ela não fizer
parte desse dia a dia, criando conteúdo, estando ali presente, e ela postar eventualmente, sei lá, 2 vezes por semana, fatalmente esses 2 posts vão ter um cunho muito mais comercial, porque ela vai ficar pensando, nossa, eu posto pouco, né? Então o pouco que eu vou postar, eu preciso tentar vender alguma coisa. Então há uma probabilidade da pessoa fazer um post que é mais propaganda e menos conteúdo. E aí não vira o jogo, aí não dá resultado, enfim, aí dá muito problema, né? Por isso que é importante a frequência, mas também o bom conteúdo, né? Exatamente, que a gente tá falando. Exatamente. Para que realmente entregue algum valor ali para aquela pessoa que tá sendo impactada por isso. Eu gosto muito de falar, Rafa, que o bom conteúdo, ele ajuda tanto o consumidor, a pessoa que tá ali como o empresário, por exemplo, né? A pessoa, o empreendedor, a pessoa que tá ali é o dono do negócio. Porque se a empresa faz um bom conteúdo, o cliente fica feliz porque ele vai receber um bom conteúdo e vai consumir uma informação legal. E, consequentemente, ele vai adquirir alguma coisa, se aproximar da marca. Então, assim, digamos que todo mundo sai ganhando. Né? Quando você olha mais para as mídias sociais como um meio realmente de informação, entretenimento, comunicação, né? Do que necessariamente só um lugar onde eu vou postar as minhas promoções, por exemplo. Né? Então... Sim, não é um canal de vendas, né? Acima de tudo é um canal de relacionamento, e relacionamento se cria na ausência da necessidade de vendas. Quando você entra em contato com uma pessoa, sei lá, pelo WhatsApp, e você só manda o WhatsApp quando você tem uma oferta para fazer, essa pessoa vai te bloquear mais cedo ou mais tarde. É a mesma coisa na época da ligação, né? Você recebe uma ligação quando você atende a um call center tentando te vender alguma coisa. Você fica puto da vida, você quer desligar, bloqueia o número já. Mas se uma pessoa te manda um WhatsApp com algum conteúdo de valor, fala, olha, lembrei de você, eu sei que você tem esse ponto aqui, essa dor e tal, eu sei que você precisa disso, lembrei de você, tá, olha que legal, tá aqui para você. A pessoa, puxa, ela lembrou de mim, né? Trouxe valor para a relação, cria um pouco mais de aproximação. Então, na ausência da necessidade de venda, ou seja, eu não fiquei ali abordando a pessoa para tentar vender alguma coisa. Obviamente que no final lá da ideia toda da jornada, eu quero aumentar minha venda, mas quando você entrega valor, vai criando essa proximidade, e quando a pessoa precisar daquilo que você vende, ela vai lembrar mais de você do que do outro, né? Esse é o fato. Vamos para uma segunda afirmação improvável aqui, Bárbara. Bora lá. Não é necessário interagir com o público nos comentários. O negócio é postar e tá tudo certo. Postar e sair correndo. É isso. O famoso postei e sair correndo. Rafa, acho que esse é um dos grandes... uma das afirmações improváveis, realmente, né? Porque esses dias a gente tava conversando, você comentou, poxa, se nem as pessoas estão lá que publicam, estão lá pra responder, quem dirá o cara que tá consumindo conteúdo, né? Então, assim, se torna realmente apenas um conteúdo publicado. Então, não só dentro dos comentários, mas eu acho que em qualquer meio dentro das mídias sociais que você consegue interagir de qualquer forma, e principalmente de forma textual, seja por mensagem privada ou de forma pública ali, você consegue criar um relacionamento com as pessoas, sem que, às vezes, você não precisa nem de um conteúdo ali, de fato, mas é uma pergunta que você faz em cima de algum outro comentário, que a pessoa fala, poxa, essa marca, ela tem interesse naquilo que eu vou falar, ela quer me ouvir, quer saber a minha opinião sobre isso. E isso gera um efeito muito bacana. A gente tem algumas experiências, né, de algumas comunidades que acabaram se criando sozinha mesmo, por puramente as marcas fomentarem essa conversa, esse diálogo. É muito importante, né, as marcas, empresas, enfim, terem isso como um pilar de fomentar isso, mas também saber qual que é o ponto certo ali para estimular a galera, para eles continuarem a conversa, né? Você não deixar só um monólogo. Presta esse emoji aí pra mim, Bárbara. É o seguinte, ó, quando você faz um post e as pessoas comentam, você não responde e não comenta de volta, é mais ou menos isso aqui, ó.
Amei o post, nota 2. Porque você não me respondeu, você não me deu atenção depois e, gente, comentário faz parte do conteúdo, na minha opinião. E boa parte, inclusive, do valor de um conteúdo pode estar nos comentários depois. É só ver os comentários dos meus posts, né? Eu faço o post, eu faço a legenda, inclusive no meu caso a legenda ela é mais importante até às vezes do que o próprio gráfico que tá lá. E aí os comentários é um fórum, a gente tá trocando experiências ali, então todo mundo que começa a ler aqueles comentários ganha muito, 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 muito. Então, para mim é necessário interagir nos comentários, não é só uma técnica para aumentar a taxa de engajamento, né? Porque natural vai aumentar, mas sim para dar atenção, para você aprender com o público, inclusive, né? Com Porque certeza. quando você tá ali, você tá vendo o que a galera tem de dúvida, o que a galera tá afirmando, o que eles estão fazendo. Isso te alimenta, te dá insights e tudo mais, né? Eu sou particularmente fã de social listening, né? Que é essa escuta social, digamos assim, dentro das mídias sociais, esse tipo de interação. E dentro do social listening a gente tem diversas formas, né? A gente aprende como usar estrategicamente, digamos assim, um comentário. Então, assim, dentro, se você tem aquele post que tem, sei lá, que seja 20 comentários, se você responder essas 20 pessoas, tenho certeza que, além de você começar a criar esse senso de comunidade, você pode gerar, às vezes, um outro conteúdo com base na sua conversa. Pode te dar um insight, de repente, uma dúvida, uma dor que você não tinha detectado ou estava enrolando ali para falar sobre aquela dor. Você já identifica ali dentro dos próprios comentários. Então, às vezes, você não precisa nem ir muito longe para ter algumas respostas, para fazer algumas ativações que não é algo que vai te dar um resultado só a curto prazo. Eu entendo muito que essa relação dentro de comentários nas mídias sociais é uma relação de médio a longo prazo, assim. E é legal porque você responde, eu particularmente sempre gostei de responder, avisando que sou eu, a social media da M Labs. Né? É uma forma humanizada, né? E as pessoas realmente, elas ficam felizes. Elas falam, poxa, não sabia que você a mesma pessoa daqui da DM que fica lá no... É a mesma pessoa. Então, você acaba gerando uma conexão muito bacana. Uhum. E, pra mim, é um tesourinho nessa comunicação. As pessoas às vezes perguntam pra mim, eu sei que não é você que tá respondendo, né? Lá no meu direct, às vezes no comentário, né? Mas adoro seu conteúdo. Eu falo, não, sou eu mesmo. E você falou de social listening, de entender o que as pessoas estão comentando pra se inspirar nisso de alguma forma, né? E aí me faz lembrar de mais uma afirmação improvável, que é, eu não preciso seguir as trends para ter resultado. Por que eu falo que é improvável? Porque assim, é improvável que você tenha os melhores resultados, né, se você não seguir as trends, concorda? Com certeza. Eu acho que não precisa ser nem 8 nem 80, né, Rafa? Eu acho que você nem precisa participar de todas. E também, poxa, você sabe que os memes, os buzz, né? Seja lá qual nomenclatura de assunto em alta, né? De assunto quente ali, tema, desafio que esteja dentro das mídias sociais. Você não precisa entrar em todas, mas você também não pode ignorar isso, porque é um ponto importante ali para as mídias sociais. É algo bem relevante, pensando ali que as mídias sociais querem fomentar comunidades, né? Também dentro das plataformas. Agora, se você segue uma trend que não tem a ver com, de repente, o seu nicho, com o seu próprio tom de voz, uma coisa interessante também, que você não tem, digamos assim, um planejamento. Beleza, eu vou entrar nessa trend aqui, mas por quê? Qual que é o resultado que eu quero ali depois? Porque pode acontecer, inclusive comigo já aconteceu. Eu já participei de uma trend, foi ótimo. E aí depois eu olhei aquele resultado e falei, e agora? O que eu faço com isso? Sim. Muitas vezes você atrai gente que não tem a ver com o seu público-alvo, porque você entrou numa trend pra fazer a dancinha, né? Sim, isso não pode ser ruim depois, Rafa, pra pessoa depois. que... Claro que é ruim, porque depois diminui seu engajamento. A pessoa às vezes te seguiu porque gostou de você dançando. Aí você faz um próximo post falando do seu produto, ou ensinando a pessoa a fazer alguma coisa de mídias sociais. E a pessoa nem trabalha com isso, porque ela te seguiu pra dancinha. Aí a taxa de engajamento é baixa, o alcance vai ser baixo, e aí isso vai te penalizando de alguma forma dentro dessa relação, né? O lance das trends, acho que é legal falar que
você tem que entrar nos diálogos já existentes, desde que eles tenham a ver com aquilo que você faz como negócio, etc. Não adianta você entrar em qualquer trend só por puro engajamento, tentar aproveitar para viralizar ou para ter engajamento. Óbvio que se você conseguir pegar uma trend e colocar no seu contexto e viralizar, tá melhor ainda, que você aproveita realmente, você tem um grande alcance, né? O melhor dos mundos. Enfim, dá para ter resultado sem trends? Dá, mas se você aproveitar as trends no contexto, eu acho que você vai ter um alcance ainda maior. Bárbara, pra gente finalizar aqui, um insight que você acha que disso que a gente falou aqui, um insight pra galera falar, gente, isso aqui você tem que prestar atenção, hein? Bom, vamos lá, foram muitos insights, né? Eu acho que se todo episódio tiver essa pergunta, vai ser um desafio para mim tentar pensar em um único insight. Mas, Rafa, acho que falar sobre essa comunicação dentro dos comentários, dentre todas as coisas que a gente fala ali, né, de conteúdo, a gente sempre pensa em conteúdo como um Reels, uma peça específica, né? Mas faz parte da sua estratégia de conteúdo também você fomentar conversas, né? Você incentivar essas conversas. Inclusive para criação de autoridade, quando você também está no comentário respondendo as pessoas, né? Você tá gerando valor, tá agregando ali, e é uma puta oportunidade de você mostrar que você manja do negócio. Então acelera o processo de posicionamento de autoridade, concordo contigo. É uma das coisas que as pessoas podem sair daqui agora fazendo mais, né? E é uma tática que vai funcionar e que vai ajudar muito a engajar mais e vender mais. Então, perfeito. Com certeza. Muito bom, esse foi o primeiro episódio então do Papo Social Media aqui da MLabs. Eu, Rafael Kiss, a Bárbara Duarte. Deixo aqui já o gancho, né? Porque eu pedi para a Bárbara selecionar um grande insight, mas se você tiver também um insight, deve ter um monte, né? Espero eu. Coloque aí, cria um stories, marque a gente, @socialmlabs, coloque aí o insight que você teve. Use também, se você quiser, aí no Twitter, hashtag Papo Social Media, coloque algum insight do que você viu ou percebeu aqui, teve. A gente vai agradecer muito, vai curtir, vai compartilhar, vamos fazer oba e vai ser topzera, ó. Muito bem, deixem aí nos comentários também o que vocês acharam deste projeto, desse podcast aqui, do primeiro episódio. Vai ajudar muito a gente a continuar aqui fazendo os próximos. Valeu, grande abraço. Tchau, tchau.